O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Aí o que acontece? Tu tá em casa de bobeira e aí... Do nada, do nadão. Caramba, tô com o dinheiro sobrando. Isso é uma fake news, nunca aconteceu isso. Aí tu pensa, porra, vou meter um pix recorrente lá pro Medo e Delírio em Brasília, @gmail.com. Isso não vai acontecer. Porra, Dino, me ajuda, caralho. Não. Tá, mas agora bora pra abertura. Você fala palavrão também? Não, palavrão eu não posso falar. E se falar, tô errado. Merda, 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 merda. Palavrão eu não posso falar. E se falar, tô errado. Merda, 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 merda. Palavrão eu não posso falar. E se falar, tô errado. Me segurar pra não falar um palavrão, me segurar pra não falar um palavrão, me segurar pra não falar um palavrão, se fuder, filha da puta, porra nenhuma. Me segurar pra não falar um palavrão, me segurar pra não falar um palavrão, me segurar pra não falar um palavrão, se fuder, filha da puta, porra nenhuma. Eu uso palavra chula, pode ser uma palavra chula. Eu uso palavra chula, pode ser uma palavra chula. Eu uso palavra chula, pode ser uma palavra chula. Se arrependa, vai pro meio de um cacete, pô. Se arrependa, vai pro meio de um cacete, pô. O amor prevalece. Cacete. O amor prevalece. Babaca. O amor prevalece. Cacete. O amor prevalece. Babaca. Idiota, Ferrado. Cacete. Arrombada. idiota. Ferrado. Cacete. E aí, como é que a gente fica? I'm a little bit nervous, very nervous. I'm a little bit nervous. Desesperated. I'm a little bit nervous, very nervous. I'm a little bit nervous. Desesperated. Uma palavra equivocada. Desesperated. Uma palavra equivocada. Desesperated. Eu falo coisas engraçadas. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo! Seu lixo! Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Dalton. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Dalton. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 55 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! O dia em que o Mendonça chamou o Careca pra porrada. Tamo de volta, senhoras e senhores, nós e ele. Pessoal, eu sou o Banaldinho, seu amiguinho. Vamos cantar? Morre de trabalhar, morre. Vagabundo. Essa era pra ser a última semana antes das nossas férias. Caralho. Pois é. Deu muito errado. E a gente sabe que tem muito ouvinte aí comemorando a nossa desgraça. Papai do chão vai pegar vocês, hein? E vocês gostaram do último episódio? Aliás, saudar Cristiano Botafogo, que está aqui do Medo e Delírio em Brasília. É o nosso maior produtor de memes do Brasil. Cristiano Botafogo, seu lixo. Cristiano ganhou vários áudios. Ele tá aqui, esse lixo, fez um episódio espetacular no sábado. E assim que eu ouvi os áudios, eu falei, que manancial pro Medo e Delírio, não é? Pra Pedro Daltro. As 3 temporadas. E Cristiano Botafogo, porque aqui não é um manancial memético. É verdade. Já deixo aqui o meu muitíssimo obrigado ao Gregório do Vivier, o Bruno Torturra e a Alessandra Orofino, que gentilíssimamente me convidaram pra gravação do Calmo Urgente aqui no Rio. Thank you! Vocês gostaram do episódio, minha gente? Esse episódio muito especial. Uma belíssima semana pra esse podcast, hein? A mítica semana com 3 episódios, raríssima. Morre de trabalhar, morre. 3 episódios, mais de 3 horas de conteúdo. Insuportável! Já podemos pedir música. Terrivelmente evangélico. Pois é, infelizmente, precisamos falar desse rapaz. Não há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Que Deus nos abençoe, tenha piedade de nós. E eu começo
peço por mim. Muito obrigado. Esse deve ser um episódio mais curto, hein? Tenha sua calma. E os ouvintes mais atentos desse podcast... Eles são maravilhosos. É maravilhoso. Bem sabem que a gente sempre apontou aqui a Tour de Force liderado pelo Malafaia para aprovar o nome do ministro Terrivelmente evangélico. Malafaia já tinha reclamado do Cássio. O senhor tá colocando um camarada que atende o Centrão, o PT, a esquerda, Ciro Nogueira, corruptos e quem é contra a Lava Jato. Aí o Bolsonaro tava quase desistindo e o Malafaia ameaçou com seus desafinos. Bolsonaro diz assim pra mim: Malafaia, Pra puta que eu pariu, porra. Puta que eu pariu, é foda, porra. Malafaia, subiu no telhado, não vai dar não. Covarde frouxo, covarde frouxo. André vai perder. Eu disse: quem vai ficar sem palavra não sou eu, é você. Eu gostaria de te informar que eu não vou refrescar, porque eu não pedi isso nem a liderança evangélica. E eu vou dizer, no mundo evangélico, que você não tem palavra. O que você tem que fazer? Cocô, dia sim, dia não. Faça uma declaração de que ele é seu candidato. Manda teu filho soprar no ouvido dos senadores que você não vai abrir mão disso. É só essa questão. Tá bom, Malafaia, tá bom, Malafaia. Ok? Tá bom, Malafaia, tá bom, Malafaia. Tá ok, pessoal? Tua melhor imitação, hein? Parabéns. Eu falo coisas engraçadas. E ele fez isso? Ele fez uma declaração. E como que o senhor pressionou o senador? Minha filha, qualquer senador hoje do voto majoritário, ele quer o voto evangélico, certo? Nós somos 30%. Você tá numa disputa e chega um líder evangélico e diz assim: não vota nesse cara não, que esse cara é contra nós. E com argumento, não apenas de falácia. Fica um bocado ruim, né? Mas, amigo, você é que sabe. Eu vou lembrar na próxima eleição. O que você fez no mundo evangélico? Com o mundo evangélico, cabeça é sua. Fique à vontade, amigo. Mas eu não vou refrescar. Esse aí é um trecho do Apocalipse nos Trópicos da Petra Costa, que tá lá no Netflix. André Mendonça só tá no STF por causa do Malafaia e do Jair. Os dois que, segundo todas as investigações, tentaram dar golpe de tudo que é jeito e, ao que consta, tramam agora abertamente contra a soberania nacional. Estão promovendo sanções ao Brasil em benefício próprio. Aí não precisava nem daquelas mensagens deliciosas pra cravar isso, né? Pois é desse rapaz com essa ficha corrida que a gente vai falar. Mas vamos começar na cronologia certa. Aí a gente precisa do pastor. Pastor, queria chegar exatamente também no Supremo Tribunal Federal brasileiro, que a gente sabe há, ministros ligados a religiões, enfim, assim como, por exemplo, o ministro André Mendonça, que é pastor. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. O meu amigo, irmão, pastor André Mendonça. Ele é, sim, extremamente evangélico. Ele é pastor evangélico. Já falei que eu só faço um pedido para ele, que ele falou que precisava ter feito. Que uma vez por semana ele comece a sessão com uma oração. Imaginemos as sessões daquele Supremo Tribunal Federal começarem com uma oração. Ele segue para o Supremo. Eu só fiz um pedido para ele. Ou melhor, dois. Primeiro, que toda semana, quando ele iniciar seus trabalhos, ele peça 2 minutos e faça uma oração dentro do Supremo Tribunal Federal. E outro que vem do coração. Nós sabemos que quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Ele é uma pessoa humilde. Eu falei para ele que quero todo mês tomar com ele uma tubaína. Fechado, André? Fechado. Nós sabemos que existem ministros no Supremo Tribunal Federal que são contra, e não estou falando de André Mendonça, que são contra essa atuação kamikaze de Alexandre de Moraes. O filho da puta do Alexandre de Moraes. Toma, filho da puta! Mas estão calados. Até então o Mendonça tava quietinho. Como diz o outro, estão vendo a banda acontecer, a banda tocar. E eu acredito que vai chegar uma hora, é o que eu acredito, vai chegar uma hora que essa pressão vai estar tão grande que eles vão ter que se pronunciar e vão ter que abrir a boca. Malafaia deu salve na terça. Esse é o salve que o comando tá passando. E aí na sexta de manhã... O tema da minha fala é o fortalecimento do Estado de Direito. Parece. Esse aí é o ministro... Terrivelmente evangélico. E foi assim que ele abriu a fala dele. Fode, porra! É como se um dos indicados pelo Nardoni falasse da importância de combater a violência contra a criança. E... Presta atenção que é importante, pessoal. Esse discurso foi num evento do LIDE. É um desses eventos de lobby, só que esse aconteceu no Brasil. Infelizmente, esse foi no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Achei que o Dória foi meio mão de vaca. E olha, Dória, a palavra é minha pra você, o Gilmar nunca ia fazer um negócio desse. Falar em Estado de Direito... Seu Rolando Lero! A partir dessas duas expressões, Estado nos remete às instituições. O Estado de Direito foi concebido a partir da ideia de um sistema institucional de freios e contrapesos. O modelo democrático brasileiro foi inspirado no modelo americano. Dos Estados Unidos, onde os freios e contrapesos foram pra casa do caralho. E lá, em boa parte, por causa da omissão da Suprema Corte.
Norte, que virou uma espectadora da desgraça. Por lá, o Trump protagonizou um 6 de janeiro com um punhado de mortos. We're gonna walk down and I'll be there with you to the Capitol. You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Quase que matam o vice dele. Vice dele é líder do Partido Republicano. Aí lá, os freios e contrapesos estão louvados por todo mundo e pelo Mendonça. Não funcionaram, não. Lá parece que todas as camadas do sistema foram pra casa do caralho. Aqui, aparentemente, uma camada ficou. E é aquele negócio que a gente sempre coloca aqui. Lá atrás, em 2020, quando começou aquele negócio, o Alexandre de Moraes e aquele inquérito das fake news, que aquilo é irregular, etc. Eu falei, gente, nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade? Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo? Pra quem não sabe, essa fala aí foi do Marcos Nobre no Foro de Teresina há um tempão atrás. Eu não lembro mais de qual episódio. Cérebros! A nossa Constituição se fala em independência e harmonia entre os poderes. Chato. Qualquer pessoa minimamente sã sabe muito bem que se tem um poder invadindo os outros é o Legislativo, que roubou o orçamento do Executivo e agora ameaça abertamente o Judiciário. STF apontar inconstitucionalidade não é invadir outros poderes, é função dele. É o trabalho da Suprema Corte. O que demanda um equilíbrio institucional e demanda mais do que isso. Não. Demanda instituições justas, instituições responsáveis. Ousadias responsáveis. Com a sociedade e com o bem comum. É um momento difícil porque o inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Ele está aqui nessa região aqui da Praça dos Três Poderes. Na perspectiva do direito, significa que esse Estado é o Estado onde as leis governam. Não é mais a vontade pessoal. Nós não queremos negociar nada! Não são mais os interesses individuais. Quem manda sou eu. Mas a governança e o império está na lei. É o Estado onde a racionalidade deve estar presente. Nem que não tem, nem que tem. Onde a lei e a racionalidade funcionam como um fator de estabilidade e não de crise. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Parte do STF impediu na unha um golpe da extrema-direita. Mas na cabeça do Mendonça, nas suas implicitudes indiscretas, quem causa a crise é a corte da qual ele faz parte. O Mendonça cita um tal de Ferrajoli, o pai do garantismo. E por que Ferrajoli dizia que o Estado de Direito estava em crise? Ele apontava duas razões básicas e essenciais. Em primeiro lugar, um colapso da capacidade reguladora da lei. Em segundo lugar, um retorno ao papel criativo da jurisdição. Ele meteu essa. Ativismo judicial que se vê hoje muito latente. Porra nenhuma. São essas duas razões que ele aponta. À luz da segunda razão, ele fala em uma discricionariedade judiciária ou, abro aspas, em juízes desordenados. Eita porra do caralho, agora fodeu. E nesse mesmo evento aí ia falar também o maridão de Dona Vivi. que só torna tudo ainda mais cretino. Ele fala em legisladores desordenados, em função de uma inflação legislativa que gera também insegurança jurídica, em função de uma linguagem da lei obscura e tortuosa. Não é sem razão que, diante desse Estado de Direito em crise, Ferrajoli fala em um Estado de Direito fraco, débil, e em um Estado de Direito forte. O débil é aquele onde apenas formalmente um Estado de Direito. O nosso Estado de Direito, por vários motivos, sempre foi débil. Não precisa voltar muito no tempo, não. O comandante do Exército, General Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Numa ocasião, eu fui chamado pelo General Eduardo Vilas Boas, na época comandante do Exército, pedir uma análise de cenário. Disse para eles o seguinte: convidem o vice-presidente para conversar. Mas isso tudo aí nunca incomodou o André Mendonça. O que incomoda é o careca que impediu um golpe da extrema-direita. Ele foi AGU e ministro da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro. E foi o Bolsonaro que indicou ele pro STF. Então, o André Mendonça tem seus compromissos comigo. Agora, uma coisa é muito importante. Além da humildade do André, eu sinto nele uma coisa que, por vezes, escapa pelas mãos de alguns: a gratidão. Eu tenho uma tremenda gratidão pelo André, pelo apoio que ele deu para mim enquanto advogado-geral da União e enquanto ministro da Justiça. Foi bom ele passar por lá, porque eu conheci. Tomou tubaína comigo algumas vezes. Trocamos informações, sentimentos. Não vou dizer que choramos juntos, mas chegamos a quase chorar juntos ao buscarmos soluções para o nosso Brasil. Ele meteu essa. As instituições, essas instituições estão presentes, mas
Há uma crise entre poderes, de respeito à divisão dos poderes, e há uma crise no respeito aos direitos fundamentais e ao justo processo. Tu tava fora do Brasil, irmão? O policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Tinha que ser um prédio. E há uma crise no respeito aos direitos fundamentais e ao justo processo. Quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto do Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. E há uma crise no respeito aos direitos fundamentais e ao justo processo. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou. E há uma crise no respeito aos direitos fundamentais e ao justo processo. Vamos entupir as cadeias de bandido. Crise no respeito aos direitos fundamentais e ao justo processo. Enquanto tiverem essa ideia de, mataram 60 mil, eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Crise no respeito aos direitos fundamentais e ao justo processo. Eu tive acesso à época à ficha de antecedentes criminais de alguns daqueles 111 canalhas que morreram. Que, no meu entender, tinha que ter morrido mais de 1000. Crise no respeito aos direitos fundamentais e ao justo processo. Direitos humanos é o cacete. Crise no respeito aos direitos fundamentais e ao justo processo. Matamos 30 mil. Não deixar pra fora, não. Matando. Ou seja, não fode, porra. Por isso que o Estado de Direito forte é onde, ademais da presença das instituições, Tá direito, porra. essas instituições funcionam como um fator estabilizador da sociedade. E diante dessa constatação de Ferrajoli, eu aponto 5 elementos que eu considero fundamentais para o fortalecimento do Estado de Direito. Foda-se. E nem fudendo, a gente vai colocar os 5 aqui. Em terceiro lugar, o efetivo funcionamento das instituições escolhidas. Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. Significa que nós devemos preservar as nossas instituições. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. A fraude está no TSE. Para não ter dúvida. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? E quem está nas instituições precisa ser o primeiro agente de preservação da própria instituição. Não parece. Imagina, o STF sob um ataque brutal de uma nação estrangeira e o Mendonça não abriu a boca. Mas aí ele vem falar que quem está nas instituições precisa ser o primeiro agente de preservação da própria instituição. Porra! Vocês parecem maluco, porra! Em quarto lugar, instituição justa demanda o reconhecimento das perspectivas da sociedade. E isso é problemático, porque pode cair nisso aqui, ó. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Ou isso aqui. Fala aí, Marquinhos Zuckerberg. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. We're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. Puta que pariu, Marquinho! Pois é, lá nos Estados Unidos, o reconhecimento das perspectivas da sociedade, entre 1 milhão de aspas, tá levando os Estados Unidos a uma autocracia. Com redes sociais abraçando o discurso nazista e no exato instante em que o Mendonça enfileirou essa diarreia de letras aí. Saber o impacto das suas decisões, das suas políticas no âmbito da sociedade. Significa abrir mão dos próprios interesses e interesses pessoais, interesses corporativos em favor do interesse do bem comum. Tá falando o quê? De consequencialismo, é isso? Não parece. O cara é conhecido por ser um ministro terrivelmente evangélico e fala em abrir mão dos próprios interesses, dos interesses pessoais. Lembra de onde você veio? E em quinto lugar, significa que se algo não está dando certo, é preciso haver uma reflexão séria de reforma das instituições. Aí depende de que reforma com qual objetivo, né, Mendonça? É esse aqui que o líder do governo Bolsonaro na Câmara afirmou? Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa Carta só tem direitos. Mano, corra, rapaz. Ou essa reforma aqui do Bolsonaro? Já pensou
uma Suprema Corte composta por 21 ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro. É uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro. Isentos é o caralho, né? Seriam 10 novos Mendonças. E a gente não tá dizendo que as instituições não precisem de reformas, mas o que a gente tá dizendo é que o que eles querem não é isso. O que eles querem é a destruição das instituições. E que é isso que o Trump tá fazendo nos Estados Unidos. O que o Orbán fez na Hungria. E por aí vai. É o que diz a cartilha. Karl Mannheim, sobre o princípio da legalidade, diz que a verdade democrática é a verdade tal como emerge da vida em comum. Por isso, a ninguém pode ser permitido sabotar os acordos comuns. O problema é o seguinte, se ele estivesse dizendo que a democracia tem o seu processo e que ninguém pode passar por cima dos devidos processos e do funcionamento das instituições, tal como concordados no processo constituinte e legislativo por representantes eleitos, ok. Mas quando ele diz que a verdade democrática é a verdade tal como emerge da vida em comum, ele acaba caindo no lance do Zuckerberg. E aí não, a democracia não vive de Zeitgeist. Qual seria o acordo comum na Alemanha ali pelo final da década de 30, Mendonça? Em certas situações históricas, se fizer um plebiscito, é capaz de linchamento ser legalizado. E aí, tudo bem? Tudo bem porque é a vontade da maioria? Isso seria sabotar acordos comuns? Seria ir contra a verdade tal como emerge da vida em comum? É o caralho! Promulgamos nossas próprias leis. Por isso é um contrassenso nos opormos a esses acordos ou abalar os alicerces que garantem o seu funcionamento. Se modificações se impuserem, existem disposições específicas para a modificação da lei, mediante o consentimento comum. A fidelidade à lei, portanto, consiste, em essência, na fidelidade aos procedimentos livremente escolhidos pela sociedade. É aquele papo equivocado de maioria e minoria. E aí, para surpresa de ninguém, o indicado para a Suprema Corte pelo Jair Bolsonaro e pelo Malafaia, ao que parece, também não entende essa parte da democracia. Eu tô só te mostrando o que é democracia. É o direito de você falar o que você quiser e o povo julgar e dizer assim, eu não quero esse cara, porque eu não apoio isso. Isso é democracia. Mas democracia não é só a vontade da maioria, né? Também é a proteção das minorias. A democracia é a vontade da maioria absoluta. Não. Eu costumo dizer que as leis têm que existir para proteger a maioria. Não é para proteger a minoria. Senão a gente estaria aí apoiando o roubo de celular, por exemplo, né? Igual o outro lado apoia. Até porque o sonho deles é uma espécie de teocracia esquisitíssima. Tem gente aí querendo colocar a Bíblia acima da Constituição. Se querem que eu acolha isso, apresente uma emenda à Constituição e modifique o artigo 226, porque lá está escrito que família é homem e mulher. Mesmo mudando isso, como não dá para emendar a Bíblia, eu vou continuar acreditando na família tradicional. A sua mão e meu pau. A maior ofensa ao espírito da democracia consiste em romper esses procedimentos e aviltar os seus próprios métodos, ele diz. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Ele disse isso mesmo? Porra. Autocontenção. Sabe o que é? Autocontenção. É meu pau em sua mão. Porra. Mas só no Judiciário, né? Claro. O Legislativo pode roubar o orçamento do governo federal. O Executivo, na época do Jair, podia tentar roubar a eleição de todas as formas possíveis. Mas quem tem que ter uma alta contenção é o Poder Judiciário. É claro que o microcontexto da fala dele é de que é uma fala sobre o Judiciário. Mas tem um macrocontexto também que... Significa. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. Olha ela! Um dos integrantes da trinca de juízes poupados pelo Donald Trump falando em legitimidade. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores. Não grita aqui não, calma, não grita, seja educado. Eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. E a Deus, né? Na vida, a Bíblia. No Supremo, a Constituição. A few moments later. Queria agradecer a todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial, a primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil, é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Aí o cara vai me meter essa de que é um aplicador técnico da lei, pô? Não pode, meu irmão. E o discurso todo é inacreditável. E a parte de maior ênfase vocal foi justamente na hora em que ele disse que tinha valores. E sim, tem tantos valores que foi por isso que o Jair colocou ele no STF. Esse cara tem que tomar cerveja comigo ou tubaína. Eu não vou indicar um cara só pelo currículo. Vai chegar lá, vai ser o dono de si. Significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. Não mete essa,
O Estado de Direito impõe a autocontenção. Tem um exemplo muito bom do que o pessoal acha que é ativismo judicial, que é o casamento gay. O Estado brasileiro não pode ter preconceito contra homossexuais. Então por que heterossexuais podem se casar e homossexuais não podem? Tem situações em que o legislativo não legisla e o judiciário é forçado a tomar uma decisão em relação a alguns temas. Não é porque o judiciário quer legislar, porra. Na cabeça do Mendonça, casamento gay é uma inovação legislativa. O parco direito ao aborto, tudo isso é invenção, é ativismo judicial. Afinal das contas, o Brasil é uma sociedade conservadora. O que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes, periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O povo é o supremo poder. O povo é o supremo poder. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. E a mesma retórica da gangue dos paradrapos, mas nesse caso é um integrante da Suprema Corte, que vai estar lá pelo menos até 2047. A gente tá fudido. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. Aí o Supremo é instado a decidir um negócio o quê? Não decide nada, foda-se. Precisa decidir com base principiológica. Mas você entendeu do que ele tá falando, né? O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Pois é, sexta-feira passada a gente ouviu rapidamente alguém falar esse discurso e a gente ignorou pra dar conta do último episódio. A gente lá, ingenuamente, achou que seria uma ou outra frase em meio a um discurso minimamente republicano. Mas não, é meia hora dessa retórica da extrema-direita que acha que o grande problema do Brasil é o magistrado careca. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Então tudo bem o judiciário dar a última palavra, contanto que não dê a primeira. O STF não tira decisões como o casamento gay do cu, porra. O fato de não ter uma lei autorizando, pra ficar no exemplo, não significa que o STF não possa decidir que uma não decisão, pra citar o Mendonça, ou seja, a falta de uma lei autorizando o casamento gay, é inconstitucional, caralho. O que ele tá fazendo aí é falar de ditadura do judiciário usando outras palavras. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. Você tá falando sério? E pode ser que isso seja verdade. Pra caralho! Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes, que se sentem desobrigados a assumir as suas próprias responsabilidades. É a meritocracia. Você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. E você aqui, juntamente com a sua equipe aí, me passaram a vara. Lá ele! A partir das legítimas pressões exercidas pela sociedade, a fim de legislarem, ainda que tomando decisões difíceis. Bom, vamos pegar o orçamento secreto, por exemplo, que é uma obscenidade inconstitucional, que sequestra o orçamento do governo federal para atendimento de interesses paroquiais sem qualquer transparência. Pela lógica do André Mendonça, o STF devia ter deixado tudo correr solto. Que se fodam os princípios, então, que devem guiar a administração pública, como impessoalidade, transparência, chatices. O STF tinha que jogar parado e esperar o amadurecimento do Congresso Nacional. E só piora a cada legislatura, né? Mas também, em quarto lugar, o fortalecimento do Estado de Direito passa pela garantia do justo processo. Aí só pra encher o saco, disse isso aí o juiz indicado pelo cara que falou isso aqui, ó. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Significa garantir que os cidadãos possam livremente se expressar e emitir suas opiniões, defender suas ideias sem censura direta ou indireta. Depende, né, Mendonça? Depende da ideia que o cara vai defender. O cara tem o direito de defender pedofilia? O cara tem o direito de defender que as pessoas vão na sua casa e cometam algum ato de violência? Não, não tem. O cara pode defender nazismo? Não pode. E é bom que não possa. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Mendonça é o monarca do STF? Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Enquanto isso, o grande censor dos tempos atuais poupa o Mendonça de punições. Isto é, sem medo de serem perseguidos por suas falas públicas ou de terem suas falas privadas expostas de maneira ilegítima. Vai tomar no cu, vai pro caralho.
A primeira parte é uma crença na liberdade de expressão irrestrita, como se a gente estivesse nos Estados Unidos. Não, gente, é bom que não se possa sair por aí defendendo pedofilia ou racismo com base em liberdade de expressão, porra. É ruim isso, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com parada de crime de opinião, que é o que o Malafaia diz, né? Diz aí, Cazé. O Monark, essa semana aí, passou a semana inteira falando merda na internet, como de costume. E aí ele falou, ter uma opinião racista é crime? Pô, tipo assim, deve achar que todo mundo é maluco, né? Opinião racista, opinião homofóbica. Gente, que isso, gente? Você ter uma opinião racista é crime? Você tá de sacanagem, né? Pô, você tá brincando? Porra, bicho. Ninguém pode ter a opinião contrária a isso. A opinião contrária a isso é o quê? Você é contra um personagem de quadrinhos ser bissexual? É isso? Por que você não pode mostrar pra uma criança um homem beijando um homem, mas você pode mostrar uma mulher beijando um homem? Não, porque um homem beijando um homem é anormal. Você é homofóbico. É crime. Parabéns. É isso. Mas o pior é a segunda parte da fala do André aí. Ou de terem suas falas privadas expostas de maneira ilegítima. Isso aí é o Mendonça chamando o Careca pra porrada. Não há democracia se as liberdades de expressão e de opinião estão cerceadas de maneira direta ou indireta. Teu cu, isso aí, teu cu. Os caras falam que estão sendo censurados e não param de falar um segundo. Estão em tudo quanto é lugar falando. Conservative voices are being silenced. I've said this before. I said it on my YouTube channel. Conservative voices are being silenced. I said it on Joe Rogan. Conservative voices are being silenced. On the Jordan Peterson Kayak podcast. Conservative voices are being silenced. I said it on Tucker Carlson. And Tucker, we know conservative voices are being silenced. Twice, actually. Like I said last time, Tucker, conservative voices are being silenced. That is exactly right. Eu concluo que o bom juiz não faz bibi na cama. O bom ministro não comete chacina. O bom ministro não trafica órgãos. O bom ministro não vende cocaína. Nem possui cartel de prostituição. Porra. Que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Que as suas decisões gerem paz social. Paz, tranquilidade. E não caos, incerteza e insegurança. Que o bom político viva para servir e não para se servir. Que as suas ações busquem o bem comum e não o próprio bem. E adivinha como acabou? Que nós todos, com bons propósitos e espírito público, mudemos não só a nossa própria história, mas com ela, juntamente, a história de um povo e de um país carente de grandes líderes. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. A abertura do evento do LIDE coube ao tomador de tubaína. Esse cara tem que tomar cerveja comigo ou tubaína. Mas já o encerramento coube ao Careca. Atenção, chegou Chatuba, hein? E querer mandar um salve pro pessoal do LIDE que conseguiu postar a íntegra da fala do Xandão e cortou o começo. Jornalista de alta performance. O Alexandre de Moraes abriu falando que no dia 5 de outubro vamos comemorar 35 anos da promulgação da Constituição que os atuais generais juram defender. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. E o Alexandre de Moraes diz que até aqui a Constituição Cidadã funcionou. Será mesmo? No campo, no ponto de vista político, nenhuma democracia no mundo, nenhuma grande democracia como o Brasil, sofreu 2 impeachments nesses 37 anos. De um presidente de direita, de uma presidente de esquerda. Os 2 impeachments foram julgados pelo Senado Federal. Os 2 presidentes foram depostos, os vices assumiram e nós tivemos eleições assim que a data chegou. Ou seja, normalidade institucional, normalidade democrática não significa tranquilidade. De tédio ninguém vai morrer esse ano, né? Cada dia uma aventura. Normalidade institucional, normalidade democrática significa saber reagir à turbulência. Saber reagir a partir exatamente do que as balizas constitucionais trouxeram. E você se prepare, porque o discurso é longo, mas é uma baita resposta ao show de cretinismo do ministro terrivelmente evangélico. Nós temos ainda inúmeros problemas. Pra caralho. Nós temos problemas de desigualdade social. Nós temos problemas de analfabetismo, nós temos problemas na saúde, mas se nós compararmos o que nós tínhamos antes da redemocratização com agora, o salto brasileiro foi um dos maiores de qualquer democracia do mundo. Nesses 37 anos, a universalização
da saúde... Eu não sabia nem o que era o SUS. Ah, mas há problemas na saúde, há problemas no SUS. Durante a pandemia, nós verificamos como funcionou bem o SUS. Com todos os problemas de um país ainda economicamente não rico, diríamos assim, o nosso SUS funcionou perfeitamente. Pois é, o SUS é uma conquista civilizatória, que não à toa a nossa elite tenta sucatear e desmontar a todo custo. Não há lugar para fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante ruim, ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. Nós tivemos a universalização da saúde. Ai, gente, isso é muito bom. Tivemos a universalização da educação. Muito bom, muito bom. A taxa de analfabetismo até 88... mesmo do analfabetismo funcional, era gigantesca. Nós não tínhamos, nas eleições de 86, que foi a primeira em que os analfabetos votaram, mas até então nós não tínhamos 60% do povo brasileiro que votava. Bizarro. Nós avançamos também nisso. Temos problemas, como eu disse, uma ainda grande desigualdade social. Os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. E temos, por óbvio, atualmente uma nociva polarização. Polarização, sabe o que é polarização? Política, que gera reflexos econômicos, gera reflexos sociais, gera reflexos familiares, pessoais, e que precisamos superar. Mas nós conseguimos. O Brasil, que infelizmente tem um histórico de golpes de Estado, o Brasil que tem um histórico de regimes de exceção, a República Brasileira começa em 1889 já em estado de sítio. Ficamos sabendo agora que o presidente da República resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Marechal Floriano sucede Marechal Deodoro, estado de sítio. Conseguimos estado de sítio! Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11! Um leve período de normalidade, 15 anos de ditadura Vargas. Trabalhadores do Brasil! Um outro período de semi-normalidade, aqueles que acompanham a história, a política sabem, que entre o final da ditadura Vargas e o início da ditadura militar, nenhum presidente da República conseguiu tomar posse se não tivesse apoio de uma ala das Forças Armadas. Manifestação emblemática dessa disfunção. Vale lembrar o contragolpe feito para que Juscelino Kubitschek pudesse assumir. Carlos Luz flagrantemente está comprometido com o movimento golpista. Mas havia um problema, havia um obstáculo. O obstáculo era o ministro da Guerra, é o Marechal Henrique Batista Dufles Teixeira Lott. O Marechal Lott, como disse bem o seu biógrafo, era o soldado absoluto, era o protótipo do soldado legalista, amante da disciplina, da hierarquia, mas acima de tudo, que não admitia golpes de Estado. Os que tentaram fazer o golpe em 55 são os mesmos que vão fazer em 64. Aí tivemos 20 anos de estado de exceção. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Até que veio a redemocratização. Então, num país que infelizmente tem um histórico de golpismo, nós temos 37 anos de Estado democrático de direito e de estabilidade institucional. E a nossa Constituição, apesar da pressão dos militares, era bem à frente do seu tempo, hein? E a direita nunca gostou, né, Ricardo Barros? Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte. Eu repito, não significa tranquilidade. Paz, tranquilidade. Ou como na aeronáutica se diz, céu de brigadeiro. De maconha. Mas significa que nós temos mecanismos importantes, instrumentos necessários para garantir essa normalidade. E nesses momentos onde há intranquilidade, nesses momentos onde a necessidade da aplicação dos instrumentos que a Constituição prevê para garantia da estabilidade democrática, do fortalecimento das instituições, a história do Brasil e do mundo. A história nos ensina que impunidade, omissão e covardia podem, num primeiro momento, parecerem o caminho mais rápido, mais fácil para acabar
com os problemas. É um caminho falso. Impunidade, omissão e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. Vídeo Donald Trump. É como se o Mendonça fosse o Jorge Seife. O peixe é um bicho inteligente. E o Alexandre de Moraes fosse o pai do Jorge Seife. Meu pai, tu vai servir o exército, tu vai virar homem, tu vai ter responsabilidade. Uma criança que levanta da cama tem que arrumar a cama. Fui criado, sempre que meu pai me dava lição de moral, sempre me dava esporro. Meu pai era aquele cara duríssimo, correto, não aceitava mentira, não aceitava brincadeira na mesa. Se falava um palavrão, tomava-lhe outro esporro. Se não chamava um senhor, uma senhora se chamasse de você, era esporro. Assim que eu fui criado, que eu tenho um pai militar. Ai, ó. O Careca, sem a devida vênia, chamou o Mendonça de omisso e covarde. E cabia mais adjetivos não lá muito lisonjeiros. Todos os países que optaram por essa trinca de impunidade, de omissão e de covardia, acabaram corroendo os valores mais importantes da democracia. Not that I don't have the right to do anything I want to do. I'm the president of the United States. Todos os países que, num determinado momento, optaram por isso, acabaram, depois de um tempo, extinguindo a sua democracia, o seu Estado de Direito, e levaram anos e anos para recuperar. So much winning. During the war, you can't have elections. So let me just say, 3.5 years from now, so you mean if we happen to be in a war with somebody, no more elections. Oh, that's good. I wonder what the fake news is. Nós temos a história aqui da América Latina inteira, infelizmente. Se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, hoje o Chile seria uma Cuba. Temos a história de Portugal, temos a história da Espanha a demonstrar isso. E, lamentavelmente, temos hoje a história de vários países do leste europeu. Prezado Orbán, nosso prezado primeiro-ministro Orbán, considera o seu país o nosso pequeno grande irmão. Deus, pátria, família e liberdade. Nos afinamos praticamente em todos os aspectos. Acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como irmão, dadas as afinidades que nós temos. Tomar no cu, cara. Nenhum desses países que optou por isso conseguiu sobreviver à normalidade institucional. A história recente mostra, a história não tão recente agora, de 80 anos, a história mostra que os países, a época pré-Segunda Guerra, que optaram por isso, atacando os 3 pilares das democracias ocidentais, os pilares básicos, liberdade de imprensa. A renovação da concessão da Globo é logo após o primeiro turno das eleições desse ano. E da minha parte, para todo mundo, você tem que estar em dia. A Rede Globo não vai fugir disso. Não estou perseguindo ninguém. Que imprensa canalha! Globo nem devia estar aqui. E os anunciantes que anunciam na Folha também, eu peço, pessoal, qualquer anúncio que faz na Folha de São Paulo, eu não compro aquele produto. Ainda tem gente que anuncia nesse lixo chamado Folha de São Paulo. Liberdade de imprensa, eleições livres e periódicas. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado. Independência do Poder Judiciário. Se não começar votando anistia, não tem negociação sobre tarifa. Ou do ramo judiciário, como se chama em países parlamentares. Todos os países que atacaram esses 3 pilares sempre tiveram exatamente o mesmo discurso para acabar com a democracia, para acabar com a liberdade de imprensa, para extinguir as eleições livres e periódicas e para afastar esse obstáculo que é para uma autocracia a independência do Poder Judiciário. Sempre o mesmo discurso. O primeiro, sempre a confusão deliberada e dolosa entre liberdade de expressão com liberdade de agressão. Entre dizer que a livre manifestação de pensamento permite o discurso discriminatório, de ódio, misógino, racista, homofóbico, antissemita. Todos aqui se recordam de Goebbels. Uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade. E ele nem tinha à época os algoritmos direcionados ideologicamente das Big Techs. Imagina se tivesse. Sempre lembrando que o Mendonça fez parte do governo do Alvim. A arte brasileira da próxima década
década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. Ao país a que servimos, só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada. Portanto, almejamos uma nova arte nacional. Essa confusão sempre foi feita para atacar os pilares da democracia. A história também demonstra que se tentou confundir algumas vezes e o mundo, por causa desta confusão, o mundo sofreu. Entre 80 e 85 hoje é a conta moderna que se faz de mortos na Segunda Guerra, entre 80 e 85 milhões de pessoas, entre civis e militares, e 6 milhões de judeus exterminados em campos de concentração. Aí, décadas depois, o Estado de Israel faz de Gaza um campo de concentração para o mundo inteiro ver. Porque num determinado momento se confundiu covardia com apaziguamento. Para que nossa alegria seja mais perene e não dê merda, como sempre deu, a gente vai precisar apontar o dedo, não para a esquerda nem para a direita, mas para as pessoas que nessas eleições intimidaram, assediaram, prevaricaram, ameaçaram, mentiram e mataram. Para a gente sorrir legal, algumas pessoas vão precisar chorar mais um pouquinho e parar de atormentar o Brasil. Algumas coisas ainda precisam acontecer para a nossa vitória ser uma vitória completa e para a gente lavar a alma. Então, para começar, anistia é o caralho. Nos cabe a responsabilidade de fundar uma paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. A covardia de não se enfrentar corretamente o que se deveria enfrentar com a política de apaziguamento de Chamberlain, que permitiu com isso que Hitler dominasse a Europa. Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo? Esporro! Então, omissão, impunidade, covardia... Esporro! Apaziguamento... O trabalho maior é de pacificação. Mano, corra, rapaz. Não existe num Estado democrático de direito. O que existe no Estado democrático de direito é aplicação da Constituição, aplicação da lei. O que existe no Estado democrático de direito é liberdade com responsabilidade. Você tem, como todos nós temos, liberdade para nos manifestarmos como quisermos, para atuarmos, para conspirarmos como quisermos. Só que nós temos que ter coragem de aceitar a responsabilidade. Democracia é o governo da liberdade com responsabilidade igual para todos. Liberdade, responsabilidade com igualdade. Somente nas autocracias, o autocrata pode querer exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! E por que isso? E eu volto a dizer, nós temos exemplos atuais no leste europeu, porque nessas autocracias, sobre o falso lema de que deve haver uma contenção... É uma indireta. O Estado de Direito impõe a autocontenção. De determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sob o falso lema de que, eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ataque à democracia. Estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. E não é que a gente tá lutando contra um cenário hipotético, uma coisa teórica e acadêmica. É o que a extrema-direita vem fazendo mundo afora. Isso é diagnóstico. Por exemplo, o Bukele de El Salvador agora pode se reeleger indefinidamente. E esse método não funcionou, não vai funcionar, e aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados. Dizer aos canalhas, serei preso! Dizer aos canalhas, serei preso! E não só o Jair, né? Te arrebento, cacete, merda, cacete! Vai pro meio de um cacete, pô! Não se pode atentar contra a democracia e, se der certo,
é uma ditadura. Se não der certo, desculpa, volto para casa para me reorganizar. E talvez promover eleições em 1965. Isso é enganar. Eu sou um golpista? Golpista. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Discutir hipóteses de dispositivos constitucionais não é crime. Crime. É liberdade com responsabilidade. Quem não quer ter responsabilidade é escroto. Babaca. Porque não tem coragem de assumir os seus atos. Na cara, que loucura. O Xandão teve umas 6 horas pra escrever esse discurso. Deve ter passado o dia inteiro puto. E tá certo ele, porque se a gente ficou indignado, imagina ele. E no Brasil, nós mantivemos, e o nós que eu digo é a sociedade brasileira, nós mantivemos firmes os 3 pilares das democracias ocidentais. Alexandre Frota! Paulinho Gogó. A imprensa livre, em que pese os ataques incessantes que a imprensa livre, a imprensa tradicional, a imprensa séria, vem sofrendo há anos de direcionamentos pagos pelas big techs, ataques a jornalistas. Essas moças, essas repórteres que escreveram, repórteres não, essas mulheres, não sei o que fazem, jornalistas não são. Mas a imprensa livre, que é pilar da democracia, permanece firme. Eleições livres e periódicas. O Brasil dá um exemplo ao mundo. A cada 2 anos, nós temos eleições. De 2 em 2 anos, ou nós elegemos os nossos representantes gerais, ou os locais, tanto do legislativo quanto do executivo. E é o único país do mundo que, com 158 milhões de eleitores, em pouquíssimas horas, dá o resultado das eleições. Nós não deixamos, enquanto sociedade, e aqueles que viveram sob a ditadura sabem isso, nós não podemos deixar que retirem das brasileiras, dos brasileiros, esse orgulho. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. E, apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. E com a devida vênia, o Careca mandou pro Mendonça um singelo... Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você é moleque. Você é moleque. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro. O Estado de Direito impõe a autocontenção. Ou de fora. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão e vai fazer outra coisa na vida. Bota a tua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros. Pois é, de novo, com a devida vênia, o Careca mandou o Mendonça pra... Casa do caralho. O judiciário, ele cresce com a pressão, porque essa função do juiz, julgar e decidir, manter a democracia e o Estado de Direito. E é isso que nós chegamos agora em 2025. E no mundo todo as democracias estão ameaçadas. Vai ver como anda a popularidade da extrema-direita europeia. Isso tinha tudo pra dar errado. É exatamente nesse momento que nós estamos. Se não fosse essa odiosa polarização, repito, insuflada pelo ódio das redes sociais, todos os brasileiros deveriam estar comemorando que o Brasil resistiu a ataques, que o Brasil passou, nesses 35 anos, diversas provações. E chegamos hoje, em 2025, como Estado democrático de direito, com a imprensa livre, com eleições. Daqui um pouco mais de um ano teremos novas eleições e com o judiciário independente. Isso significa que nós não temos desafios para o futuro? Claro que temos. E temos diversos desafios.
todas as instituições, todos os poderes, a sociedade civil, todos nós temos que constantemente nos aperfeiçoar. E era pro Careca ter parado aí. Quer dizer, não era nem pro Careca ter ido no evento do LIDE, mas vai lá. Podia ter acabado a porra do discurso aí, mas não. Ô, Careca, pô, a gente tinha que ser amigo, hein? Volta e meia a gente ia ligar pra você aos berros, apesar de que... Falar com autoridade não significa gritar. E eu venho dizendo e repetindo, e vou tomar liberdade... Não, brother. Nesses 6 minutos finais, antes que o João Dória me expulse... Como é que é essa sensação de perder, perder e perder? Nesses 6 minutos finais, tomar liberdade e dizer para vocês que o desafio brasileiro nos próximos anos se chama segurança. E segurança no seu tripé. Segurança institucional, segurança jurídica e segurança pública. Porra, Careca. Porra, foda-se, cara, cala a boca. Faltou um... Eu perguntaria aos seus advogados antes. Não vamos nem entrar no mérito do que foi dito. Ninguém perguntou a porra da opinião do Careca e ele não precisava tomar a liberdade de falar sobre coisas que não cabem a ele. Vamos pular a explicação. Ah, porra, vocês parecem maluco, porra. Segurança institucional, segurança jurídica e segurança pública, com isso, se nós, os poderes se unirem em torno disso, com a sociedade civil, nos próximos 10 anos, nós vamos dar um salto gigantesco no Brasil. Muito obrigado pela atenção. E a gente vai ignorar essa resposta para uma pergunta que ninguém fez ao Careca. A resposta dele ao Mendonça foi no tom correto. Foram 20 minutos de voadoras com a devida vênia. Pô, que discursinho do André Mendonça, hein? Bom, semana passada faltou a gente falar da decisão do Dino sobre a Lei Magníficos. Magnitsky. Ou, se quiser falar no original russo, Manitsky. Foda-se. Vamos deixar uma coisa bem clara. Os ministros do STF não se falam, não tem uma coordenação. Isso parece muito, muito contra-intuitivo e a gente também demorou a entender isso, mas é o caso. O Flávio Dino não falou com o Alexandre de Moraes sobre essa decisão. Muito provavelmente o Alexandre de Moraes soube pela imprensa, assim como o Flávio Dino soube pela imprensa da prisão domiciliar do Jair. O ministro Flávio Dino, do Supremo, em uma ação na Justiça que chegou até o Supremo, fez essa determinação de que medidas judiciais do exterior só podem ter validade aqui no Brasil se forem homologadas pelo Supremo Tribunal Federal ou se seguirem tudo que prevê acordos internacionais, tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Tá errado? Não tá. Flávio Dino não fez menção a Alexandre de Moraes nessa decisão, não fez menção à Lei Magnitsky, da qual é alvo Moraes, né? É uma lei que prevê sanções e que foi aplicada pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Flávio Dino atuava numa ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração, que é uma entidade que representa mineradoras, representa o setor privado, que reclamava de ações que vinham sendo movidas por prefeituras no exterior referentes a mineradoras aqui no Brasil, especificamente contra a mineradora Samarco, por causa do rompimento daquela barragem de Mariana. E tem que processar mesmo, mas o Dino decidiu atendendo um pedido das mineradoras, na figura do Raul Jungmann. Bora ouvir a Alexia Souza e o Arthur Búrigo no dia 18 de agosto na Folha. A decisão de Dino se baseia em uma medida cautelar concedida pela Justiça Britânica em favor dos municípios interessados no processo sobre Mariana, que dizia que uma petição do IBRAM ao STF poderia prejudicar o direito dos municípios a um julgamento justo. O Supremo, contudo, declarou que tais medidas não têm eficácia no Brasil e que decisões estrangeiras só podem ser executadas mediante homologação ou mecanismos legais de cooperação judiciária internacional. Como destacou a própria decisão, abre aspas, qualquer violação constitui ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes. Portanto, presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanados de país estrangeiro, fecha aspas. A medida cautelar britânica, segundo o STF, evidenciou que há, abre aspas, altíssimo risco de demandas patrocinadas por entes subnacionais em tribunais estrangeiros servirem de veículo ou pretexto para sanções e medidas contra o patrimônio nacional, fecha aspas. No país, o STF homologou um acordo de 170 bilhões de reais envolvendo Samarco, Vale, BHP Billington, União, estados e representantes de comunidades atingidas pelo desastre de Mariana. No exterior, ações ainda em andamento podem chegar a 260 bilhões de reais, principalmente envolvendo a BHP, imprensa anglo-australiana, que controla a Samarco ao lado da brasileira Vale. Aí a gente procurou saber, porque afinal, né? Procure saber! E apesar de favorecer essa galera, a decisão até tem algum sentido. E pelo que a gente entendeu, não inviabiliza as ações lá na Europa. Se a gente entendeu errado... Dá um tapa na minha cara! E aí o ministro falou que se tiver uma decisão na justiça estrangeira, que ela precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal. É óbvio! E aí, sem citar Moraes, o ministro Flávio Dino diz que o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças e que essa decisão dele se mostrou necessária diante
da imposição de força de algumas nações sobre outras. E teve muita gente dizendo que o Dino escalou, quando na real quem tá escalando é o governo dos Estados Unidos, e de forma absolutamente alucinada. Vídeo Mais Médicos. E as sanções envolvendo Mais Médicos não tem a ver com a loucura do Trump pra cima do Brasil só. Foi pra todos os países que tiveram Mais Médicos. Então temos essa decisão de Flávio Dino com relação, né, se infere que ela se referiria, por exemplo, à Lei Magnitsky, né, que se empresas aqui no Brasil, que atuam aqui no Brasil, não poderiam seguir essa determinação dos Estados Unidos se não tiver o aval do Supremo. Por exemplo, um banco com o qual Alexandre de Moraes, a gente traduzindo, né, isso o Dino não disse, a gente que está tentando traduzir aqui, se um banco aqui que atua no Brasil quiser implementar sanções contra Moraes, teria que ter autorização do Supremo para fazer isso. E aí o Trump teria que desligar o Brasil do sistema de pagamentos global. E não, isso não vai acontecer. E o que os críticos da decisão do Dino queriam era isso aqui, ó. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. Disseram que os bancos iam acabar. E, de fato, os bancos perderam não sei lá quantos bilhões nas bolsas, mas os dias foram se passando e não teve muita consequência, não. Aí o Gilmar já tinha dado papo de uma possível decisão nesse sentido num café da manhã com figuras do PL há umas semanas atrás, antes das sanções serem anunciadas. Bora pra Malu Gaspar no dia 1º de agosto no Globo. Os bolsonaristas disseram a Gilmar que as sanções eram esperadas para esta semana, mas que só Alexandre seria afetado num primeiro momento. Não descartaram, porém, que as sanções pudessem atingir outros ministros. Gilmar respondeu que, se isso acontecesse, o Supremo poderia proibir os bancos brasileiros de bloquear as contas do ministro. Agora acabou esse episódio. Vão se acostumando com 3 episódios por semana não, hein? Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Seu Pimenta, SBT News, My News, Globo News, Pânico na Band, Samuel Mariano, Marvin Gaye, C-SPAN, Matt Gates, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Dolly Guaraná, TV Senado, Calma Urgente, Luan Freitas, Rádio CBN, Apocalipse nos Trópicos, Petra Costa, Só Pra Contrariar, O Poderoso Chefão, Pânico Jovem Pan, DPF Tubes, Metrópolis, Foco no Brasil, Poder 360 Morning Show, O Antagonista, Joe Pass, Escolinha do Professor Raimundo, NBC News, Now This News, Foro de Teresina, Ratos de Porão, TV Brasil Gov, Caetano Veloso, Band de Jornalismo, Jornal Nacional, Guilherme Lemos, CNN Brasil, Brian McKnight, Mark Zuckerberg, PBS News Hour, Jovem Pan News, Opaí, Rede Globo, Rony Von, Cartoon Network, Terra Brasil, Desmascarando, Grupo Revelação, Auriverde Brasil, Cecília Oliveira, Leandro Hassum, Choque de Cultura, Manuel Gomes, Flow Podcast, Midcast, Death to 2020, Palhaço Carequinha, Podtrash, TV Câmara, TV Lead, Thiago Rodrigo, Thiago Santinelli, Roda Viva, Pedro Benevides, Não Adivinho, História Contada, Senado Federal, Folha de São Paulo, Wall Street Journal News, Greg News, SDH Argentina, Vitor Camejo, MTV, Da Noite, Revista Oeste, Tropa de Elite, Edilson Farias, O Aprendiz, Banda Magníficos, Bahia Cast, Chinaína, Lacumbi Artificial, TV Quase, TV Câmara Distrital, ICL Notícias, Guilherme Boulos, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem e MC Creu. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Em termos de narrativa de comunicação pela família Bolsonaro, tem um temor de entrar em confronto com a família Bolsonaro nesse momento? O Edilene, eu não sou uma pessoa beliscosa. Acabou? Não. A força de transferência do voto do Bolsonaro, o eleitor dele é fiel. E essas coisas estão fazendo que ele vire um Che Guevara. Que o Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele pra fora de Cuba, não sossegou. Daqui a 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro, você vai ver meninos gente com camiseta do Bolsonaro.
Loucura. Acabou? Não. Eu estou um pouco nervoso, porque esse final de semana, presidente, além de eu estar em recuperação de saúde, mas eu fiquei desapontado com a homofobia desse presidente do Brasil em dizer que negro e sem dente... Racismo, aliás, homofobia não, racismo. Acabou? Não. Ei, Deus! DJ! Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair. Eu vou pra rua beber cana com os amigos, vou curtir. Pero no Jair. Semana foi pesada, cansado de trabalhar. Na sexta-feira à noite parou no primeiro bar. Ligo pros amigos, olha só, eu tô aqui. Pero a uno no le llamo porque no puede salir. Mesmo com pastel, mesmo com cerveja. O rapaz não aparece, acho que entrou pra igreja. Nunca mais tô no pagode, acho que vou desistir. Todo mundo pode, só não pode o Jair. Ó, todas essas versões disponíveis no nosso canal Hits, Medo e Delírio, nas plataformas de áudio aí. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Medo e Delírio. Chinaína e Esdras Nogueira. Sua ingratidão. Eu só queria ser surfista na moral. Cê me obrigou a ter carreira, ser formal. Eu viajava e você caía em mim. Fica comprando suas besteiras por aí. Subi na vida, mas nunca foi o que eu quis. Foi por você que eu fiz tudo o que eu fiz. Briguei com todos e do mundo me isolei. Cê foi a única pessoa que eu amei. Agora você me chama de infantil. Elogiou o seu amigo e me cuspiu. Cê apontou os meus 40 de idade. Eu disse tenha mais responsabilidade. Por que você me joga assim tão para baixo? Será que na sua vida eu não mais me encaixo? Fico nervoso, não sei mais o que fazer. Só falta algo que eu tenho que dizer. Vai tomar no cu, ingrato do caralho. Eu não sou o seu capacho pra você zombar de mim. Toco fogo na floresta pra te ver queimar no fim. Vai tomar no cu, ingrato do caralho. Eu não sou o seu capacho pra você zombar de mim. Toco fogo na floresta pra te ver
coisas da vida, a gente acha que conhece as pessoas e quando vê, ela te passa pra trás. Eu só queria ser surfista na moral, cê me obrigou a ter carreira, ser formal. Eu viajava e você caía em mim, fica comprando suas besteiras por aí. Subi na vida, mas nunca foi o que eu quis. Foi por você que eu fiz tudo que eu fiz. Briguei com todos e do mundo me isolei. Cê foi a única pessoa que eu amei. Agora você me chama de infantil, elogiou o seu amigo e me cuspiu. Cê apontou os meus 40 de idade, eu disse tenha mais responsabilidade. Por que você me joga assim tão para baixo? Será que na sua vida eu não mais me encaixo? Fico nervoso, não sei mais o que fazer, só falta algo que eu tenho que dizer. Vai tomar no cu, ingrato do caralho. Eu não sou o seu capacho pra você zombar de mim. Toco fogo na floresta pra te ver queimar no fim. Vai tomar no cu, ingrato do caralho. Eu não sou o seu capacho pra você zombar de mim. Toco fogo na floresta pra te ver queimar no fim. Mas agora tudo vai mudar. Do jeito que tá, não dava pra continuar. Um dia, quem sabe, a gente se vê de novo. Um outro tempo, um outro lugar. Até mais ver.